Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, futuro ou futura guarda municipal de Olinda, tudo bem? Como vocês estão? Bom, primeiramente, muito prazer. Meu nome é Gabriela Duó, estou atualmente aprovada no concurso público de delegada de polícia no estado do Espírito Santo e no estado de São Paulo. E hoje eu vim aqui fazer uma revisão sobre algumas temáticas que a gente acredita possa cair na sua prova de guarda municipal de Olinda, tudo bem? De antemão, já peço que curtam o vídeo, comentem, compartilhem, bem como se não estiverem inscritos no canal, se inscrevam, acionem o sininho, porque sempre que a gente trouxer conteúdo novo, você será devidamente notificado ou notificada. Ainda aproveito a oportunidade para mencionar que, por óbvio, o edital de vocês acaba sendo extenso e não seria possível, em uma revisão de até 1 hora, esgotá-lo, ok? Então aqui a gente não tem nem de longe a perspectiva ou expectativa de aprofundar nas matérias e muito menos de tratar todas as matérias do edital, mas sim de apontar algumas possíveis questões de prova, tentar antecipar aquilo que vai cair na sua prova, tá ok? Espero que ajude, espero que a gente consiga cumprir esse feito e que vocês gostem da aula. Sem mais delongas, bora para o que realmente interessa, pessoal? Bora para o conteúdo? Bom, a gente começa com a matéria de direito administrativo. Aqui em direito administrativo, eu aposto muito na cobrança da diferença entre governo e administração pública. E façam o seguinte paralelo: o governo, ele já é o conjunto de órgãos e atividades que consubstanciam, que fazem decisões políticas, que traçam diretrizes e metas políticas a serem implementadas pela administração pública. Então, é o governo que decide o que vai ser feito de forma política, nesse viés mais político, e a administração pública é quem concretiza, quem materializa essas decisões tomadas politicamente. Então, se na sua prova cair alguma coisa ligada a decisões políticas, ele está se referindo ao governo. Já se cair sobre a materialização, a concretização, a realização dessas diretrizes já traçadas politicamente, aí a gente estará falando em administração pública, ok? A qual se divide em administração pública direta e indireta. Direta, como o próprio nome já diz, é aquela exercida diretamente pelos entes federados, a saber, União, Estados, Distrito Federal e o que vai cair na sua prova, município. O município, quando ele desempenha as atividades que lhe são postas, ele está na função de administração pública direta, ok? Exercendo diretamente como ente federado. Já a administração pública indireta é aquela não realizada diretamente pelos entes federados, mas sim por pessoas criadas por eles, ou com autorização, também criada através de autorização e depois criada, justamente para que realize, execute, concretize, materialize as funções da própria administração pública. Então pensem assim, falando de forma bem objetiva, direta, a administração pública direta pelos próprios entes federados, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Indireta, já a gente vai fazer o quê? Uma chamada descentralização, porque não vai ser o próprio ente que vai prestar, mas ele vai descentralizar, ele vai passar para uma outra pessoa jurídica para que ela o faça. Quem são essas pessoas jurídicas? Bom, a gente tem como espécies autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Prestem atenção, porque isso pode cair na sua prova, ok? E aí eu gostaria que vocês, dentro disso, fizessem a diferenciação do fenômeno da desconcentração para o fenômeno da descentralização. Pessoal, desconcentração está ligado à criação de órgãos internos sem personalidade jurídica, ou seja, porque eles não existem por si só, eles são apenas centros integrados de atribuições dentro de uma pessoa jurídica, por exemplo, dentro do município a gente tem vários órgãos para executar aquelas atividades. Isso recebe o nome de desconcentração. Lembrem de o de concentração para o de criação de órgãos.
Já a descentralização é esse fenômeno da gente tirar do ente. Então, a gente descentraliza, cria uma nova pessoa jurídica que existe e responde por si só para que exerça essas funções de administração pública. E aí decorem, ok? Então, aí lembrem, descentralização tem um ente ali, por quê? Porque é criado um novo ente. Aí você vai lembrar, é criado um novo ente por quê? Porque não é exercido pelo ente federado, União, Estados, DF, município. É exercido por um novo ente que faz de forma indireta. Autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista, ok? Isso aqui é bem complexo, mas espero que vocês tenham entendido, tá? Pessoal, administração pública em sentido subjetivo, lembrem de subjetivo, que lembra também sujeito, porque é quando a gente define, conceitua, entende como sendo a administração pública o conjunto conglomerado de pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos que exercem a função administrativa. Já o sentido, não sei, o sentido objetivo, já não é mais compreendido o direito administrativo no viés da administração pública como sendo esse conjunto de pessoas jurídicas, órgãos e agentes, mas sim como conjunto de funções ou atividades desempenhadas, as funções administrativas, dentre as quais a gente destaca serviço público, atividade de fomento, poder de polícia, regulação e assim sucessivamente. Então, se cair na sua prova em sentido subjetivo, lembrem a administração pública sendo definida e conceituada sob o viés dos seus sujeitos, pessoas jurídicas, órgãos e agentes. No sentido objetivo, lembrem da função ou atividade administrativa, ok? Sobre princípios, eu gostaria de destacar com vocês os princípios expressos ou explícitos no artigo 37 da Constituição Federal de memorização obrigatória. E eles formam o mnemônico LIMP. Isso, LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Acredito mais fortemente que possa cair o princípio da publicidade, ok? Lembrem-se desse princípio. Eles estão previstos exaustivamente não no sentido de que não podem ter outros, mas eu quero dizer assim, num rol expresso, melhor dizendo, expresso do artigo 37 da Constituição Federal, sem prejuízo de que haja outros implícitos, ou seja, que não estão escritos expressamente, mas que também são princípios aplicáveis à administração pública, como a gente pode mencionar o princípio da indisponibilidade do interesse público, o próprio princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, dentre outros, como proporcionalidade e razoabilidade. Eu gostaria de traçar com vocês a ideia do que? Supremacia do interesse público, ela vem querendo dizer o quê, professora? Bom, pessoal, se a gente parar para pensar na possibilidade que tem o poder público de desapropriar a sua propriedade particular, qual é o sentido disso? Por que isso existe? Pessoal, isso só existe justamente em decorrência da supremacia do interesse público sobre o particular. Então, a administração pública pode desapropriar um terreno particular para a criação de uma creche, escola, uma quadra de esporte e assim sucessivamente. Para quê? Para que se demonstre, para que se materialize o interesse público. Então, o interesse da sociedade, da coletividade, ele é superior, entre aspas, ao daquele particular que tinha aquele terreno, ok? Então, tentem sempre pensar a respeito disso. E isso tudo também materializa o que a gente denomina de poder administrativo, porque são prerrogativas de direito público e não de direito particular, conferida justamente para que a administração pública permita ao Estado alcançar os seus fins. Então, esses agentes administrativos, eles materializam, eles realizam no seu dia a dia, no seu trabalho, as próprias funções da administração pública. Então, em sendo a administração pública, tanto em sentido subjetivo, ali a pessoa jurídica, o órgão agente, ou no sentido objetivo da função da atividade, eles têm, lembra, que materializar, que concretizar aqueles fins traçados politicamente pelo governo. E para que ele faça isso, é necessário que haja poderes, ou seja, prerrogativas, possibilidades, instrumentos para que eu concretize esses fins a serem alcançados. Entendem isso? Então, justamente por isso é que surge o poder administrativo, ok? É preciso se dar poder para que eu cumpra isso. Por exemplo, para que eu faça uma desapropriação, eu preciso ter um poder para tal, ok? E isso tudo vem confluindo, vem dialogando com a supremacia do interesse público. Eu estou tentando ligar um assunto no outro para que a gente entenda de forma rápida algo que é complexo.
Pessoal, aí a gente ainda faz a divisão entre poder vinculado e poder discricionário. Atenção, isso aqui vai estar na sua prova. Poder vinculado, pessoal, ocorre quando a administração não tem a margem de analisar conveniência e oportunidade na tomada de uma determinada decisão. Exemplo, está escrito no regimento, no estatuto, na lei orgânica, que aquele servidor que praticar a conduta X será punido com pena de demissão. Perceba, o agente, o superior hierárquico ali dele no serviço público, não vai ter a possibilidade de analisar no caso concreto a conveniência e a oportunidade de aplicar demissão ou demissão a bem do serviço público, porque a própria lei já está mandando, já está ordenando, não está lhe dando liberdade para decidir o que fazer. Já está falando, olha, aplica a pena de demissão. Então, aquilo a gente denomina de poder vinculado. Também nós temos os atos discricionários que materializam essa tomada, essa realização de circunstâncias sem que haja análise de conveniência e oportunidade. Já o poder será discricionário, pessoal, quando há essa margem de liberdade, a análise do que se denomina mérito administrativo, conveniência e oportunidade. Então, presta atenção. Se na sua prova vier alguma coisa falando sobre margem de liberdade, conveniência e oportunidade ou mérito administrativo, que é a palavra que vai estar lá, a gente está falando em poder discricionário, a depender da circunstância, de ato discricionário. Então, tentem lembrar disso, ok? Vinculado não tem margem de escolha. Discricionário tem a análise do mérito, da conveniência e da oportunidade. Por exemplo, para a prática do ato X, você, superior hierárquico, analisa a conveniência daquilo e aplica demissão ou demissão a bem do serviço público, ok? Mas percebam que essa discricionariedade não é arbitrariedade, não é a possibilidade de se macular, viciar, afrontar a lei. Você tem que fazer tudo isso dentro dos limites legais e, óbvio, constitucionais, ok, pessoal? Guardem aí no coraçãozinho de vocês as 4 espécies de poderes administrativos: poder hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia, ok? Guardem, não precisa aprofundar, porque se cair, acredito que eles possam tirar um da alternativa ou incluir um poder que não existe lá na sua alternativa e você tem que lembrar desses 4, ok? Que são os que serão cobrados. Já ato administrativo, pessoal, é justamente uma declaração de vontade do Estado ou mesmo de quem o represente sobre o regime de direito público, ou seja, com todos aqueles poderes, aquelas prerrogativas, aquela superioridade do interesse público frente ao particular, e que ele pratica isso ensejando consequências como a constituição de um direito, revogação de um determinado direito, extinção de um determinado direito, modificação, falando isso de uma forma não tão técnica para fins de entendimento, ok? E aí, pessoal, dentro dos atos administrativos, na sua extinção, ali na sua retirada do mundo jurídico, a gente tem algumas espécies, entre as quais eu gostaria que vocês soubessem e levassem para a prova a anulação e revogação. A anulação, pessoal, nada mais é do que desfazer, extinguir um ato ilegal, ou seja, um ato que afronta a lei. Já a revogação, o ato é legal, o ato está sim de acordo com a lei, mas ele deixa de ser conveniente ou oportuno à luz do mérito administrativo. Estão vendo como os assuntos eles se conectam? A gente estava falando em poder vinculado e poder discricionário, e aqui a gente está falando em anulação e revogação. Então lembrem, na anulação ele é ilegal, na revogação ele é legal, mas ele deixa de ser conveniente ou oportuno. Perceberam isso, pessoal? Perceberam? Lembrem aqui, ó, da revogação lá com vínculo de poder discricionário, de ato discricionário, ok? Prestem muita atenção nisso. Sobre as espécies de ato administrativo, ó, presta atenção, acorde e presta atenção. Gravem as 5 espécies com o seguinte mnemônico: NONEP. Isso mesmo, NONEP. Atos normativos, ordinatórios, negociais, enunciativos e punitivos. Acho que o que pode cair é o punitivo. Mas eles vão fazer o que na sua prova? Vão tirar um, incluir um que não existe e assim sucessivamente. Mas você vai estar preparado para registrar normativos, ordinatórios, negociais, enunciativos e punitivos, tá?
Requisitos do ato administrativo ou também elementos do ato administrativo. Perceba como a sua prova pode cobrar. Outro mnemônico para vocês, CONF-FORMOB. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Ou seja, eu preciso desses 5 elementos, desses 5 requisitos para o ato. Ou seja, eu preciso que ele seja praticado pelo ente competente, que ele siga a forma prescrita em lei ou não defesa em lei, a depender das circunstâncias. Ele precisa ter razões de fato e de direito e assim sucessivamente. Então, registrem esses elementos, esses requisitos, porque também acho no mesmo sentido que eles podem trocar, excluir um, incluir outro que não existe lá na sua alternativa. Então, lembrem do CONF-FORMOB, ok? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Atributos, pessoal, é aquilo que vem, que é inerente, que anda ao lado, que vem com o ato administrativo. E aqui a gente tem a PAT, isso mesmo, presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, que significa o quê? Todo ato administrativo praticado, ele já vem com uma presunção relativa, abre parênteses, porque admite prova em contrário, presta atenção, admite prova em contrário, mas já vem com essa presunção de que aquele ato é legal, que ele está de acordo com o direito, que ele é verídico, que ele é legítimo. Por que isso, professora? Presta atenção, pessoal. Se um oficial de justiça, toda vez que fosse na casa da pessoa, tivesse que provar que realmente os únicos bens que estavam ali para penhora são aqueles, não ia ter um prejuízo de tempo e de dinheiro para o Estado? Não é melhor eu acreditar que o oficial tem a presunção de que aquilo que ele está registrando é real, é legítimo, é verdadeiro? Então percebam isso, tá? De uma forma também não tão técnica, mas para que vocês entendam. Então tudo aquilo que um agente público faz, ele vem com presunção de legitimidade, de veracidade. Aquilo que foi atestado ali por um servidor tem a presunção de que é legítimo, tá? Porque se a pessoa foi investida naquele cargo público, ela é o Estado, entre aspas, ela passa ali a estar representando o Estado. Então, eu preciso confiar, eu preciso acreditar que o que ela coloca é verdadeiro, tá? Os atos, pessoal, os atos administrativos também são autoexecutáveis, isso mesmo. Eles não precisam, eles dispensam, eles prescindem anuência ou autorização, como regra, do poder judiciário para que sejam praticados, ok? E eles também são imperativos, por quê? Ele não chega e pergunta para o particular, por exemplo, particular, eu posso desapropriar seu terreno, meu querido? Não, eles não perguntam. Aquilo ali é imperativo, é uma ordem, ok? O Estado, ele tem esse poder, então pensem sempre nisso. E a tipicidade não é todo autor que traz, mas é a necessidade de que os atos administrativos, eles tenham previsão em lei, tá bom? Então prestem atenção nisso. Pessoal, responsabilidade civil do Estado é o quê? É a obrigação legal da Fazenda Pública ressarcir terceiros por danos patrimoniais que lhe forem causados por atos praticados por agentes públicos, sejam esses atos por ação ou omissão, lícitos ou ilícitos, desde que no desempenho de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Prestem atenção, ok? O agente público tem que praticar aquele ato no desempenho de suas funções ou a pretexto de exercê-la. Por quê? Amanhã, você na condição de guarda municipal, mas na sua vida pessoal, no momento de férias, totalmente desvinculado em outra cidade, lá no Caribe, tá lá no Caribe, passando suas férias, e você atropela uma pessoa na rua com o seu carro particular. O que o Estado tem a ver com isso? Nada. Então percebam que para ter essa responsabilidade civil do Estado, você precisa estar na condição de guarda municipal, dirigindo o carro da guarda municipal e no exercício da sua função atropelar uma pessoa, percebe? Ok? E aí, nesse caso, o município vai ser obrigado a reparar. Lembrem que quando eu tô falando de responsabilidade civil do Estado, é Estado englobando município, o Estado como ente mesmo, União, Distrito Federal e assim sucessivamente, tá, pessoal? Bom, a responsabilidade civil do Estado, como regra, é objetiva, é isso que vai cair na sua prova, é objetiva. Por quê? Por atos comissivos, por um fazer do agente público, a gente só precisa, para responsabilizar o Estado, provar 3 elementos: conduta, nexo causal e aquele dano. Ou seja, eu não preciso
preciso demonstrar dolo ou culpa, que é a intenção ou mesmo a imprudência, a negligência, a imperícia. Não precisa ter dolo ou culpa, basta que tenha havido uma conduta que tenha um nexo causal, ou seja, uma ligação entre aquela conduta e um resultado danoso para que o Estado seja responsabilizado, ok? Prestem atenção nisso. Mas isso se dá à luz do que também pode cair na sua prova, denominada teoria do risco administrativo. O que ela diz? Ela diz que o Estado, apesar de não precisar ter dolo ou culpa para ressarcir, para reparar o dano causado, ele não é garantidor universal. Então, ele pode demonstrar circunstâncias que eventualmente afastem e excluam a sua responsabilidade. Exemplo, culpa exclusiva da vítima. Eu estava lá dirigindo o carro da guarda municipal, mas João, do nada passou em frente o carro da guarda e se matou. Que culpa eu tenho? Não, o Estado, nesse caso, não vai ser responsabilizado, ok? Presta atenção que pode vir um casinho ali mais objetivo. Então, culpa exclusiva da vítima ou culpa exclusiva de terceiro, alguém empurrou essa pessoa no carro da guarda e assim sucessivamente, tá bom, pessoal? Então, presta atenção nisso, tá? Vamos avançar. Já por omissões, ou seja, por um não fazer do Estado, a sua responsabilidade, se essa omissão for genérica, já vou explicar melhor, essa responsabilidade do Estado é subjetiva. Então, além de demonstrar conduta, nexo causal e um resultado ali, um dano, a gente vai ter que demonstrar dolo ou culpa, ok? Nesse caso, o dolo, que é a própria intenção, mas mais precisamente, mais comumente, a gente vê a presença da culpa. Culpa, pessoal, é imprudência, negligência e imperícia. Exemplo, só para ficar claro para vocês. Imprudência é você, amanhã, você não vai fazer esse tipo de comportamento. Mas um abstrato guarda municipal está dirigindo acima da velocidade. Neste caso, ele está sendo imprudente e justamente por estar sendo imprudente, ele tem culpa, ok? E por ter culpa, ele vai sim ser responsabilizado. O Estado vai sim ser responsabilizado, ok? Lembrem que a responsabilidade é do Estado. Depois o Estado pode cobrar aquele guarda, mas quem vai ser diretamente acionado é o Estado, tá bom, pessoal? E por que eu coloquei omissão genérica? Porque tem alguns casos em que se denomina omissão específica. E aí já é uma outra circunstância, mas não acredito que vai cair na sua prova. Então foque aqui. Por um fazer, por um atuar, por um ato comissivo, a gente vai ter responsabilidade objetiva. À luz de qual teoria? Fala pra mim, pra me deixar feliz. Isso aí, eu escutei você falando, teoria do risco administrativo. Já no caso de omissão genérica, a responsabilidade é subjetiva. Precisa se demonstrar a culpa, tá bom, pessoal? Prestem atenção nisso. Bom, o que os tribunais superiores têm interpretado quando uma pessoa foge do presídio, foge ali do sistema prisional? Fazendo uma interpretação do parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal, pessoal, se fala o seguinte: não se caracteriza a responsabilidade civil objetiva do Estado quando não demonstrado o nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada. Lembrem, sempre que não tem nexo causal, não tem responsabilidade, porque o nexo causal, a ligação, o elo existente entre a conduta e aquele resultado, ele sempre é essencial para responsabilizar o Estado. Então, se não temos esse elo, se não temos essa ligação, não há de se falar em responsabilidade. A sua prova, a meu ver, será majoritariamente composta de lei fria, lei seca, o próprio artigo, o próprio dispositivo, mas alguns posicionamentos doutrinários, jurisprudenciais, pela pertinência, acredito que possa cair, tá bom? Então, lembrem-se disso. E só para finalizar a questão do sistema prisional. Se João sai do presídio hoje e daqui meia hora furta uma pessoa, nesse caso, a gente pode tangenciar a responsabilidade civil do Estado, tá? A gente pode tangenciar, a depender das circunstâncias. Mas se ele fugiu hoje e daqui 2 anos ele furta uma pessoa, não tem nexo entre a sua fuga e aquele resultado. Então, eu não posso responsabilizar o Estado, tá? Pensem nisso. Vamos falar sobre direito constitucional, pessoal? Vocês gostam? Comentem aí abaixo. Pessoal, fundamentos da República Federativa do Brasil. Memorizem mais um mnemônico. Sociediva plu. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho da livre iniciativa e pluralismo político. E diferenciem dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, que formam outro mnemônico, que é o Conga Erra Pro.
construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, promover o bem de todos sem preconceito. Depois, memorizem. O que eu quero que vocês diferenciem? Isso vai cair na sua prova, presta atenção, acorda. O examinador, ele vai tentar confundir, trocar um fundamento, colocar no lugar de objetivo e vice-versa. Ou colocar um que não existe, tirar um que existe, mas você vai estar esperto. Então, o que você vai pensar? Se na sua prova estiver cobrando um objetivo, a gente vai ter um verbo. Isso mesmo, objetivo é verbo, objetivo é verbo. Construir, garantir, erradicar, promover. Já se for um fundamento, não é verbo. Então, não confundam isso. Se ele estiver falando de fundamento, vai ser uma palavra, uma expressão, ou uma expressão, uma frase, mas não vai ser verbo, vai por exclusão. Se for verbo, é objetivo, e aí você vai decorar o conga, erra, pro. Se for fundamento, não vai ser verbo, ok? Presta atenção. Pessoal, acho que dentro de nacionalidade, eles podem te cobrar quem são os brasileiros natos. E aí, acho que não vem casinho, não vem nem uma pegadinha. Acho que aí vem, basicamente, a letra fria, a letra seca da lei. Então, deem uma boa lida. Aí, eu só quero fazer um apontamento com vocês aqui sobre os naturalizados, porque também acho que vai ser a letra fria, mas gostaria de fazer uns destaques. É considerado brasileiro naturalizado, pessoal, aqueles originários de países de língua portuguesa que residam por 1 ano ininterrupto e tenham idoneidade moral. Então, vocês vão prestar atenção que 1 ano não é mais de 1 ano. E o seu examinador vai trocar, ele vai colocar mais de 1 ano. Não é, é 1 ano e idoneidade moral. Já aqui embaixo, na linha B, onde ele não exige que seja originário de país de língua portuguesa, ou seja, pode ser de qualquer nacionalidade, aqui o requisito já é mais dificultoso, presta atenção. Porque aqui ele exige a residência na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos. Percebam que mais de 15 anos não é 15 anos, é mais de 15 anos. E também exige que não haja condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Então, ó, é originário de país de língua portuguesa, é 1 ano e idoneidade moral. É de qualquer outra nacionalidade, é mais de 15 anos, pelo amor de Deus, presta atenção, tá bom? Isso aqui vai cair. Pessoal, lembrem-se que o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios, são compulsórios, não deixam a escolha da pessoa para quem tem mais de 18 anos, ok? E eles são facultativos ou opcionais para 3 espécies de indivíduos, que são analfabetos, maiores de 70 anos, presta atenção, porque o seu examinador vai trazer 60 anos ou idosos, não, é maiores de 70 anos, e também para os indivíduos entre 16 e 18 anos. Presta atenção, por favor. Decorem ainda, pessoal, as condições de elegibilidade. Para que o indivíduo seja eleito, que ele concorra às eleições, ele precisa cumprir uma série de requisitos, que é ter nacionalidade brasileira, ter o pleno exercício dos direitos políticos, ter alistamento eleitoral, ter domicílio eleitoral na circunscrição. O que vai cair é a filiação partidária. Lembre-se que no Brasil é necessário que haja filiação partidária, tá? Isso vai cair, entra lá entre os requisitos, eles vão trocar, eles vão confundir, bem como a idade mínima, que vocês decorem. Vai cair na sua prova, sabe de quem? A do prefeito e a do vice-prefeito. Prefeito e vice-prefeito precisam ter pelo menos 21 anos de idade, pelo amor de Deus, decorem isso aqui. A sua prova vai trazer 24 ou 25 e a resposta é 21 anos de idade para o prefeito e para o vice-prefeito, tá? Memorizem ainda, pessoal, o rol do artigo 144 da CF, porque ele vai trazer os órgãos de segurança pública e as atribuições de cada um deles, ok? Então, leiam bem isso aqui e decorem isso aqui, ó. Decorem que os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Então, qual é a função, qual é a atribuição do senhor ou senhora guarda municipal? Presta atenção. É a proteção de bens, serviços e instalações de quem? De qualquer pessoa? Não. É proteger bens, serviços e instalações do município de Olinda. Presta atenção, tá bom? Por favor, presta atenção. Isso aqui também, apesar de ser jurisprudência, eu acho que pode cair.
O que vai cair, professora? Que não importa quantos habitantes tenha no município, escuta bem, porque isso aqui vai de encontro, vai contra uma leitura fria do Estatuto do Desarmamento. O que decidiu o Supremo Tribunal Federal em decisão plenária? Que não importa o número de habitantes do município, todos os integrantes da Guarda Municipal, o senhor e a senhora, futuramente, têm direito ao porte de arma de fogo. Agora presta atenção. Em serviço ou mesmo fora de serviço, a sua prova, o seu examinador, vai trazer apenas em serviço. Não é em serviço ou fora de serviço. Por favor, presta atenção. Vamos falar de crime, pessoal? Vocês gostam? Falem aí, gostam ou não gostam? Bom, pontos de atenção. Furto, pessoal, é subtrair coisa móvel alheia sem violência ou grave ameaça. Já o roubo é também subtrair, ou seja, pegar para si coisa alheia móvel, mas aí com violência ou grave ameaça. Então, prestem atenção na diferença. Vamos supor que esse copo seja seu. Eu vou lá, pego sem que você sequer perceba. Quietinha, de boa, eu estou furtando. Agora eu chego, meto uma metralhadora na sua cabeça e falo, meu irmão, passa esse copo ou eu te mato. Neste caso, o crime será do artigo 157 do CP, de leitura obrigatória, e é o crime de roubo, ok? Vamos falar um pouquinho sobre moeda falsa? O que eu acho que pode cair na sua prova, que aí eles misturam 171 com a moeda falsa, é que é o seguinte, se aquela moeda for falsificada de uma forma grosseira, incapaz de enganar o homem médio, o homem comum, a gente não vai ter o crime de moeda falsa, mas sim o crime do artigo 171 do CP, que é o crime de estelionato. Então presta atenção, porque ele mistura tudo e eu acho que pode cair, tá bom, pessoal? Crime de lesão corporal. O que é lesão corporal? É ofender a integridade corporal ou a saúde de outra. E, por exemplo, eu te dar um soco para machucar. E aí, a gente tem qualificadoras se resulta lesão grave e gravíssima. E eu vou te passar outro mnemônico, acorda, para você decorar e marcar o X no local correto. Lesão corporal grave forma um mnemônico PIDA. Por que PIDA? Perigo de vida, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, debilidade permanente de membro, sentido ou função e aceleração de parto. Já a gravíssima é o PEIDA. Desculpem o palavreado, mas é para vocês memorizarem, porque vai formar perda ou inutilização de membro, sentido ou função, enfermidade incurável, incapacidade permanente para o trabalho, deformidade permanente e aborto, ok? Prestem atenção. PIDA, lesão corporal grave. PEIDA, lesão corporal gravíssima, tá, pessoal? Se a lesão é culposa, o que é culposa? É aquela em que a pessoa tem a vontade de praticar aquela ação, mas não quer aquele resultado. Tá? Então, quer praticar ação, mas não quer o resultado. É, por exemplo, o indivíduo que é imprudente, que é negligente, que é imperito. Para vocês entenderem, aí já vai estar falando de Código de Trânsito Brasileiro, mas uma lesão corporal culposa lá naquela perspectiva do CTB seria eu estou dirigindo acima da velocidade permitida e acabo te atropelando e te machucando. Aí, nesse caso, a gente fala em lesão culposa. Por quê? Porque eu não tinha a intenção. Eu não queria te machucar, mas eu fui imprudente e acabei fazendo. Ok? Prestaram atenção nisso? Presta atenção ainda, pessoal, na lesão corporal seguida de morte, que ela se dá quando a gente não quer matar a pessoa e não assume o risco de matar aquela pessoa, mas acaba produzindo aquele resultado. E isso vai se dar em qual circunstância? Vou dar um exemplo. Eu dou um soco no João, eu não quero matar o João, eu não assumo o risco de matar o João, mas acaba que ali eu acabo excedendo um pouquinho na minha força, tal, dou um soco, ele cai para trás, bate a cabeça, racha a cabeça e morre. Percebam, em nenhum momento eu quis ou assumi o risco de matá-lo. Eu simplesmente queria machucar João para ele parar de me encher o saco. Nesse caso, eu vou responder pelo crime de lesão corporal seguida de morte. Prestem atenção. Decorem ainda o parágrafo 9º, pessoal, porque se a lesão for praticada contra o CAD, cônjuge, ascendente, descendente, irmão, ou ainda com quem convive, ou quem tenha convivido, ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação e de hospitalidade, essa pena é aumentada, tá? A gente vai ter uma qualificadora.
Ali dentro do homicídio, eu gostaria que vocês registrassem as hipóteses que diminuem a pena. A pena do homicídio, que é matar alguém, né, pessoal? Ela vai ser diminuída de 1/6 a 1/3. Presta atenção, pessoal, a prova pode trocar por 1/6 a metade, 1/3 a metade, e não, é 1/6 a 1/3. Se o indivíduo pratica o crime por motivo de relevante valor social ou moral. E aí eu quero que vocês separem. Valor social é aquele que é importante para toda a coletividade, para toda a sociedade. Por exemplo, eu mato o traidor da pátria. Já o motivo de relevante valor moral é aquele que é individual, que é particular. Ele tem um relevante interesse, mas apenas para mim. Exemplo, eu mato o estuprador da minha afilhada, ok? E a outra hipótese é quando ele está sob o domínio de violenta emoção. Logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Presta atenção, porque isso aqui vai cair. Como eu acho que vai cair muita lei seca, eles vão trocar domínio e vão colocar influência. E a resposta estará incorreta, equivocada. Por quê? Para essa pena ser diminuída, para a gente ter essa diminuição de pena, o indivíduo ele não pode estar simplesmente influenciado pela violenta emoção. Ele tem que estar dominado pela violenta emoção. Isso faz uma diferença danada na prática, então prestem atenção. E esse domínio, ele está totalmente compelido, totalmente dominado por essa violenta emoção. Ele tem que praticar esse homicídio logo em seguida, a injusta provocação da vítima. A vítima não pode me provocar hoje e daqui 3 dias eu falando que estou dominada por uma violenta emoção ir lá e matar ela, ok? Prestem atenção nisso, tá? Leiam, pessoal, o parágrafo 2º, que traz as hipóteses de homicídio qualificado, mas eu quero tratar com vocês ali do homicídio contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, também denominado feminicídio. Vamos conversar? O que é o feminicídio, professora? Primeiramente, pessoal, tirem da ideia de vocês que qualquer vítima mulher de homicídio é vítima de feminicídio. Não, não é. Só haverá feminicídio quando o homicídio daquela mulher for por razão da condição do sexo feminino. Ou seja, em um contexto de violência doméstica e familiar, à luz lá da Lei 11.340, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, ou quando há um menosprezo ou discriminação à condição de mulher, decorem essas expressões. Então, se naquela mesma circunstância eu mataria um homem e acabo por matar uma mulher, eu não estou diante do feminicídio. Eu tenho que envolver violência doméstica ou familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Professora, dá um exemplo para eu entender. Vamos lá. Eu sou, vamos supor que eu mato uma mulher, o João mata uma mulher porque ela estava concorrendo com ele à promoção na empresa e ele não aceitava perder para uma mulher. Nesse caso, ele mata ela. Isso é feminicídio, tá, pessoal? É feminicídio, porque ele só matou porque ela era mulher. Era por razões da condição do sexo feminino. Se fosse o José concorrendo com ele e ele perdesse, ele não ia ligar. Prestaram atenção? Por favor, diferenciem isso. Porque mulher vítima de homicídio é femicídio. Só femicídio. Agora, mulher vítima de homicídio por razões da condição do sexo feminino, aí é feminicídio. Deu pra entender, pessoal? Comentem aqui abaixo, por favor. Espero que sim. Se vocês entenderam isso, ó, já tô feliz. E aí decorem também as hipóteses que aumentam a pena do feminicídio de 1/3 à metade. 1/3 à metade. Que é quando esse crime é praticado enquanto a mulher está grávida ou nos 3 meses posteriores ao parto. Lembre da professora fazendo assim, ó, 3 vezes. Por quê? O seu examinador, ele vai colocar 5, 6 ou 4 e não é 3, ok? Contra a pessoa maior de 60 anos, com deficiência, doença degenerativa ou que acarretem que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. Também prestem atenção se for em descumprimento de medida protetiva de urgência. Mas o que eu quero destacar é aqui na presença física ou virtual de descendente. Quem que é descendente? Filho, filha, neto, neta, bisneto, bisneta, tataraneto, tataraneto. Ou de ascendente, quem é? Mãe, pai, vó e por aí vai da vítima. Por quê? Porque aqui, pessoal, a gente fala um pouco de tecnologia. E eu acho que as bancas têm uma tendência de misturar as coisas. Então, o que a gente tem que pensar? Hoje, a presença, ela não é só física. Por exemplo, eu estou na sua presença e você está na minha presença nesse exato momento.
E isso, nessa presença, aqui não tanto porque não é ao vivo, né? Mas vamos supor que a gente estivesse numa ligação de vídeo e você fosse meu filho ou minha filha e eu fosse vítima de um feminicídio na sua presença aqui, o nosso vídeo fosse ao vivo. Neste caso, o indivíduo, ele merece ser punido com maior rigor ainda, porque praticou na presença física, se for presencialmente ou virtual, ok? Então, quero que vocês lembrem dessa perspectiva do virtual, porque o seu examinador, ele vai colocar lá na prova só na presença física, e aí a resposta vai estar equivocada, porque é presença física ou virtual de descendente ou ascendente da vítima, ok? Prestaram atenção? Espero que sim. Leiam tudo que eu deixei aí, tá, pessoal? A gente vai conversar agora um pouquinho sobre crime contra a dignidade sexual. Vamos conversar sobre o crime do artigo 215-A? Já ouviu falar em importunação sexual? Comente. Só importunação sexual é praticar contra alguém sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. É aquele caso nojento de ônibus, de metrô, onde o indivíduo fica, às vezes se masturba ali em frente a uma determinada mulher. Vocês provavelmente já ouviram esses casos medonhos do metrô. Esse crime de importunação sexual, ele veio justamente para combater, reprimir esse tipo de conduta. Depois leiam essas práticas para vocês se aprofundarem e entenderem melhor, tá? Mas eu gostaria que vocês diferenciassem ele do crime do artigo 213, que é o crime de estupro. Por quê? Porque no estupro há o constrangimento. O que é o constrangimento? Ele vai se dar mediante violência ou grave ameaça para a pessoa ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Então, se a pessoa chega com uma faca e fala, olha, você vai deixar eu passar a mão em você agora, senão eu te mato. Estupro. Agora a pessoa fica olhando ali e se masturbando. Importunação sexual. Perceberam a diferença, pessoal? Presta atenção. Então, diferenciem, porque a sua prova ela pode narrar ali uma circunstância ou mesmo trazer as elementares ali, falar o crime praticado com violência e dar as opções ali para você saber. É estupro, se tiver violência ou grave ameaça. E se não tiver, é importunação sexual, sem prejuízo de outros crimes contra a dignidade sexual. Mas acho esses dois mais pertinentes no momento que a gente está vivendo, tá? Crime contra a administração pública. A gente tem o crime de peculato, pessoal, que se divide em três. Peculato, apropriação, desvio e furto. Rapidamente, no peculato, apropriação ou desvio, o funcionário público, ele tem a posse, em razão do cargo, daquele dinheiro ou outro bem imóvel, público ou particular. Então, por exemplo, você não vai fazer esse tipo de comportamento, mas adaptando para a guarda, porque o concurso é de guarda, então se eles trouxerem algum caso ou alguma perspectiva, fica mais fácil assimilar. Você tem um computador ali da guarda que você está utilizando, e um determinado dia, você pega para si aquele computador que você tem a posse em razão da sua função de guarda municipal. Neste caso, você responderá pelo crime do artigo 312 do Código Penal, qual seja o crime de peculato. Já no peculato furto, pessoal, o funcionário, ele não tem a posse daquele bem. Percebam, ele não tem a posse do bem, mas ele vai subtrair ou concorrer para que aquele bem seja subtraído, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Aí já muda o exemplo, adaptando, presta atenção, acorda. Você quer furtar o computador do delegado daquela cidade. Só que você não tem a posse daquele computador, porque quem tem a posse é o delegado. Mas você, valendo-se da condição de guarda, finge estar indo lá exercer o seu papel em uma determinada circunstância e pega para si aquele computador. Percebam que nesse caso você praticou peculato furto. Entenderam a diferença? Peculato apropriação e peculato desvio. O funcionário, ele tem a posse em razão do cargo. Peculato furto, ele não tem a posse em razão do cargo, mas ele tem o quê? Uma facilidade de acesso em razão do cargo, ok? Prestaram atenção? Já no peculato culposo, pessoal, é quando o funcionário, ele não quer aquele resultado, mas por imprudência, negligência ou imperícia, ele acaba concorrendo para que ele aconteça. Um determinado guarda municipal deixa aberta a porta da guarda, um terceiro, João, José, entram lá e pegam aquele computador. Percebam que o guarda que deixou aquela porta aberta, ele não queria que aqueles computadores fossem subtraídos,
Mas, pô, ele deu mancada, né, pessoal? Ele deixou a porta aberta. Então, ele tem sim que ser responsabilizado. Só que aí, nesse caso, como ele não queria esse resultado, enfim, o próprio legislador, ele tem essa noção, ele prevê o seguinte, que se ele repara o dano, por exemplo, ele vai lá e compra um outro computador igual, ou ele dá em dinheiro o valor daquele computador, e ele faz isso antes da sua sentença irrecorrível, ele tem extinta a sua punibilidade. E se é posteriormente, ou seja, se é depois da sua sentença irrecorrível, ele vai ter a sua pena diminuída, mitigada em 50%, ou seja, metade, tá? Prestem atenção. Vamos conversar sobre prevaricação, acorda. Já ouviu falar? Já, né? Infelizmente, a gente escuta bastante falar em prevaricação e é um erro que nenhum dos senhores vai cometer, tenho certeza. Pessoal, aqui se dá quando o funcionário público, ele retarda, deixa de praticar ou ele pratica indevidamente contra a disposição da lei por um motivo especial, que é o que vai cair na sua prova. Essa parte final aqui que tá em laranja. Para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Não é simplesmente deixar de fazer. Não é. É deixar de fazer ou fazer indevidamente ou retardar para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Presta atenção. Aqui é a condição, por exemplo, do delegado de polícia que vendo alguém em flagrante delito e, portanto, tendo a obrigatoriedade de prendê-lo, não o faz porque é amigo de infância, porque é um primo. Então, percebam, ele tem uma motivação, ele tem um dolo, ele tem uma vontade, ele tem um querer específico para fins de prevaricação. É isso que o seu examinador vai tentar te confundir. Ele vai falar, um indivíduo que simplesmente deixa de praticar um ato, vai ter as opções. Prevaricação, vai estar incorreta, equivocada, presta atenção. Para ter prevaricação, ele tem que praticar essa conduta contra a lei, retardar ou não praticar para satisfazer sentimento ou interesse pessoal. Lembrem do amigo de infância, tá? Lembrem ainda quem é considerado funcionário público para esses fins penais. Pessoal, é funcionário público todo aquele que exerce, ainda que de forma transitória e sem remuneração, cargo, emprego ou função pública, ainda equiparando aquele que exerce função em entidade paraestatal, que são aquelas do terceiro setor, né? E que trabalha para a empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para execução de atividade típica da administração pública. Presta atenção, não precisa entender o que é típica e o que é atípica, mas o seu examinador vai trazer para a execução de atividade típica ou atípica e estará incorreta. É apenas atividade típica. Se o indivíduo trabalha em uma empresa que presta serviço contratada ou conveniada para execução de atividade atípica da administração pública, ele não é considerado funcionário público. Presta atenção. Professor, aqui nesse bolo, me fala um exemplo de uma pessoa que não seja óbvia que vai entrar. O estagiário, o mesário nas eleições, ele é considerado funcionário público para efeitos penais, tá? Tá bom, pessoal? E aí também gostaria que vocês soubessem que a pena desses crimes praticados pelo funcionário público contra a administração, ela é aumentada, ela é majorada em terça parte se foi praticada por um ocupante de cargo em comissão ou função de direção ou assessoramento em órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação. Por quê? Porque essas pessoas que estão ali, em tese, exercendo cargos de chefia, de liderança, têm que dar exemplo, né? Então, se não dão exemplo, tem que ser punido com maior rigor. E aí, aqui, presta atenção à pegadinha, porque a lei não fala se ele exercer esses cargos em autarquias. E aí, agora eu gostaria que vocês parassem e pensassem, onde está a autarquia nessa aula de hoje? Lembrem lá do começo. Direito administrativo, administração pública e indireta, descentralização. Estão lembrados? Conseguiram entender? Agora a gente vai trazer aquele conhecimento aqui, vai misturar, dialogar aqui. Por quê? Se exercer essas funções de comissão, direção, assessoramento em autarquia, não vai ter essa pena aumentada em terça parte, porque a lei não prevê. E eu não posso interpretar o direito penal para prejudicar o indivíduo, ok? Prestem atenção nisso, tá? Por favor. Vamos conversar um pouquinho sobre processo penal? Quem gosta, pessoal? Quem gosta e por que não gosta? Falem aí. Alguns princípios em processo penal. Lembrem do princípio do devido processo legal, que tem previsão constitucional no sentido de que ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Lembrem também, pessoal, que os indivíduos têm direito ao contraditório e ampla defesa, que eles têm direito, a pessoa que esteja sendo acusada tem que ser defendida, tem direito a uma defesa técnica. Então, assim,
assim, não é simplesmente o Estado ir lá e falar, olha, você roubou Maria, vou te prender. Não, tem que ter um processo comprovando que você roubou a Maria, você tem que ter um advogado, seja constituído ou seja nomeado pelo Estado na fase processual para você se defender, para você exercer o seu contraditório, a sua ampla defesa, tá bom? Você tem direito a recorrer das decisões tomadas em seu desfavor e assim sucessivamente, tá? Princípio do juiz natural, pessoal, é o seguinte, eu não posso praticar um fato hoje e aí amanhã você cria um tribunal para julgar o fato que eu pratiquei hoje. Não, não pode. Antes mesmo da prática daquele crime, já se deve saber por critérios específicos e definidos legalmente qual será o juízo competente. Ah, então é o juiz do local em que se consumou aquela conduta. Beleza, tranquilo. Quando o indivíduo pratica o crime, eu já sei quem é que possivelmente vai julgá-lo. Porque senão, aí a gente vai ter um prejuízo ao próprio devido processo legal e a ideia de justiça mesmo, né? Então, o João pratica uma conduta hoje, eu não gosto de João, então eu vou criar um tribunal com uma pessoa que odeia o João para punir ele. Não faz sentido, não é lógico, sequer é até difícil explicar, porque na nossa conjuntura atual e democrática, isso não se coaduna à realidade, tá bom, pessoal? Princípio da publicidade. Porque, como regra, os atos processuais são públicos. Como regra, os atos processuais são públicos. Mas qual é a exceção? E presta atenção que é isso que vai cair na sua prova. Simplesmente quando a intimidade ou interesse social o exigirem. Pense em um determinado crime de estupro. Eu vou ficar publicando as informações desse crime de estupro? Não faz sentido, ok? Então preste atenção, porque como regra é público, mas se envolver intimidade ou quando o interesse social o exigirem, aí esses atos serão reservados, tá? Lembrem ainda, pessoal, que são inadmissíveis as provas obtidas por meios ilícitos. Só para vocês entenderem um determinado exemplo. Eu torturo João para confessar a prática daquele roubo. Isso não é uma prova produzida de acordo com a lei, de acordo com a Constituição Federal. Então, é uma prova ilícita e ela vai ser inadmitida no processo. Ou seja, eu não vou poder utilizar aquela confissão do João, obtida mediante tortura, para fins de condená-lo, ok? E lembrem também que ninguém é considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ou seja, até onde não cabe mais recurso. Só no momento em que ele não pode mais recorrer, que acabou a oportunidade dele e ele foi condenado, é que a gente pode dizer, agora sim, ele é considerado culpado. Até esse momento do trânsito em julgado, ou seja, ali durante a fase de investigação do processo, ele não é considerado culpado e ele tem que ser tratado como inocente, tá? Prestem muita atenção nisso. Prestem atenção também, pessoal, que o artigo 11 do Código de Processo Penal fala que os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem à prova, acompanharão os autos do inquérito. Muitas vezes vejo na prática a possibilidade de que, eu ainda não estou empossada, né, mas estou dizendo abstratamente, de que o guarda municipal colabore na preservação, na captura de instrumentos, objetos que interessem à prova. Então, por isso, acho que pode ser um dispositivo a cair na sua prova. Então, lembrar que os instrumentos do crime e os objetos que interessarem à prova, a elucidação dos fatos, eles sempre acompanharão os autos de inquérito, tá? E aí lembrar como o inquérito policial vai ser iniciado. Ele vai ser iniciado nos crimes de ação pública, que são aqueles que não dependem de autorização ou de pedido da vítima, de ofício pelo próprio delegado de polícia, por requisição do juiz ou do promotor de justiça, ou a requerimento do ofendido ou quem tiver qualidade para representá-lo, tá? Lembrem-se disso. E aí, pessoal, eu separei algumas leis aqui, o nosso tempo está acabando, mas vamos conversar rapidamente. Leis especiais. Maria da Penha. Lembrem sempre que é uma ação ou omissão baseada no gênero. Então, pode englobar omissão. É uma ação ou omissão baseada no gênero. Inclui transexual. Lembrar que a Lei Maria da Penha só pode ter por vítima, só protege a mulher, inclusive a mulher trans, mas o sujeito ativo, ou seja, o autor de determinadas práticas que violem a Lei Maria da Penha, pode ser homem ou mulher, porque independe de orientação sexual. Então, por exemplo, um casal de lésbicas pode estar sujeita a reflexos da Lei Maria da Penha. E essa ação ou omissão baseada no gênero, que vai causar sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial, ela é praticada em que contexto? No âmbito da unidade doméstica,
que é, por exemplo, pessoas que convivem entre si no âmbito da família, que é onde tem laços, né? E em qualquer relação íntima de afeto, como, por exemplo, um namorado ou ex-namorado e assim sucessivamente, tá? Lembrem-se disso. Lembrem também que a violência doméstica e familiar contra a mulher é uma forma de violar direitos humanos, então ela é gravíssima, e que existem 5 formas de violência, que são essas previstas na lei: violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral, tá? E que o senhor e senhora, futuro ou futura guarda municipal, serão sujeitos permanentemente a capacitações para que consigam lidar e identificar questões atinentes a gênero, raça ou etnia, tá bom? Lembre-se disso, pela pertinência pode ser que seja cobrado na sua prova. Lembra ainda que o agressor pode ser imediatamente afastado do lar se tiver um risco atual ou iminente à vida ou mesmo à integridade física ou psicológica da mulher, tá bom? E seus dependentes. Isso vai ser feito, como regra, pelo juiz, se não for sede de comarca, pelo delegado, e se não tiver delegado disponível, pelo policial. E aí, em 24 horas, nessas últimas 2 hipóteses, tem que comunicar ao juiz, que vai depois decidir sobre manter ou não essa medida, tá? Bom, vamos ver o que mais a gente pode falar aqui para vocês. Estatuto da Criança e do Adolescente. Também lembrar, isso aqui é muito importante, que vocês serão submetidos a capacitações permanentes para identificar situações em que essas crianças e adolescentes vivenciam situações de agressões no âmbito da família ou no âmbito institucional. Lembrar que a medida de internação, que é a mais severa aplicada em desfavor de um adolescente, ela só vai se aplicar em casos gravíssimos. E aí aqui, quando o ato infracional é o mesmo que crime, só que praticado pelo adolescente. Aí chama ato infracional. Por exemplo, ele não pratica roubo, ele pratica um ato infracional análogo ao crime de roubo, tá? Então, quando que ele vai ser internado? Que é a última medida, a mais grave. Se esse ato infracional envolver grave ameaça ou violência, por exemplo, estupro, um roubo, por reiteração no cometimento de outras infrações graves ou quando ele descumpre outras medidas que já foram impostas, tá? Aí, nesses casos, o adolescente pode ser internado. A internação antes da sentença, pessoal, que aí pode ser denominada provisória, ela só pode durar, no máximo, 45 dias. Atenção, porque sua prova vai trocar por 60, mas é 45 dias, tá? Prestem atenção nisso. Que a lei de abuso de autoridade, dê uma lida aqui nos efeitos da condenação. A gente tem prefeito automático, a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, inabilitação para o exercício de cargo, mandato, função pública por 1 a 5 anos, perda do cargo, do mandato, da função pública. Aí só lembrar que a obrigação de indenizar o dano é automática. Já a inabilitação e a perda do cargo, o indivíduo tem que ser reincidente em crime de abuso de autoridade e ainda assim o juiz tem que motivar especificamente lá na sentença. Todas as sentenças são motivadas, mas aqui a gente quer dizer que esses 2 efeitos eles não são automáticos, então eles dependem de uma motivação mais específica, mais pormenorizada, tá bom? Prestem atenção nisso. Lembrem que a porte de droga para uso pessoal não enseja prisão, tá? Não enseja prisão, só vai ensejar advertência, prestação de serviço à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, que isso pode cair, tá? Prestem atenção nisso. Também coloquei aí sobre a lei de tortura e lei de crimes hediondos. Acho que vai dar tempo da gente falar rapidamente, pessoal. Tortura, vocês leiam aí. Agora, aqui dentro da lei de crime hediondo, eu quero fazer um apontamento para vocês, porque é crime hediondo o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. Por que eu quero que vocês prestem atenção? Eu quero que vocês prestem atenção porque o seu examinador ele vai trazer o uso restrito ou proibido. E não é só o proibido. E eu acredito muito que isso possa cair na sua prova, por isso que eu quis voltar para comentar sobre isso. E aí dentro também, rapidamente, para finalizar, da lei dos crimes contra o meio ambiente, pensem, lembrem-se que a única hipótese em que uma pessoa jurídica, uma empresa, ela vai ser responsabilizada criminalmente, penalmente, é na hipótese de crime ambiental, ok? Então, por isso eu achei essa importância gigante desse artigo 3º da Lei dos Crimes contra o Meio Ambiente, tá? A pessoa jurídica pode ser responsabilizada, pode responder criminalmente em virtude de prática de crime contra o meio ambiente, tá? E aí lembrar que a responsabilidade da pessoa jurídica não exclui a da pessoa física, ou seja, por exemplo, de um determinado gerente, de um determinado chefe ali e vice-versa, tá? São esferas que não vão se confundir. Não é porque a pessoa jurídica foi responsabilizada que o gerente vai ser e nem o contrário, tá bom? Lembrar que uma não exclui a outra. E também, além de ser responsabilizado penalmente, criminalmente, a pessoa jurídica pode responder administrativa e civilmente, tá bom?
Vamos voltar aqui em tortura só rapidamente, pessoal. Lembrar aqui no crime de tortura que ele exige, né, um constrangimento com violência ou grave ameaça. Então, lembrar disso, acho importante mencionar. E lembrar aqui também das hipóteses que aumentam a pena do crime de tortura. E uma delas, que é a que eu acho que pode cair, é se for praticado por agente público. E no caso, o guarda municipal é agente público. Então, como concurso é de guarda, pode ser que venha uma cobrança nesse sentido na sua prova. E lembrem-se disso. Foi praticado crime de tortura por um guarda municipal, eventualmente a pena dele ainda vai ser aumentada por 1/6 a 1/3, ok? Achei que não ia dar tempo de falar sobre tudo, mas felizmente, graças a Deus, a gente conseguiu. Então, deixo aqui meu muito obrigada pela atenção, carinho, disponibilidade de todos vocês. Peço desculpas por qualquer intercorrência. Foi um prazer inenarrável contribuir, ainda que minimamente, com a aprovação dos senhores e senhoras. Espero que o resultado seja positivo, espero que o feedback de vocês também seja positivo. A gente faz isso aqui com muita atenção, carinho, dedicação, então espero do fundo do meu coração contribuir. Deixo registrado que aqui a gente não é só um curso, a gente também tem o lado mais forte, que é o humano, e portanto, todo o fundo do meu coração torcendo para que todos vocês façam uma boa prova e que os seus sonhos sejam alcançados hoje e sempre, que Deus esteja ao lado de cada um de vocês. Estou aqui em orações e também mandando energias positivas sempre. Contem comigo nas minhas redes sociais, qualquer coisa estou à disposição e muito obrigada, pessoal. Façam uma excelente prova, hein?